Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é sábado, não faço radioterapia e tirei o dia para descansar, seguindo as instruções dos médicos. E ao final da tarde fui tomar um banho e ao colocar as minhas roupas, como de costume, comecei a olhar ali para o local onde um dia tinha um peito totalmente saudável, mas que foi destruído pelas células cancerígenas. Hoje só se encontra aqui as cicatrizes e uma pele que está cada dia ficando escura por causa das sessões de radioterapia. E eu fiquei pensando quando será que eu vou poder reconstruir, né? Geralmente a espera é de 2 anos, mas devido à pandemia pode se dar aí de 3 a 4 anos. E o Senhor veio e me animou mais uma vez através da sua palavra e eu quero dividir com vocês. E ele me trouxe à memória a história do povo de Israel, que infelizmente virou as costas para ele, esqueceu da sua lei, começou a adorar outros deuses, vivendo em desobediência. E o Senhor sempre deixou claro, de geração a geração, que se a gente escolhesse andar em desobediência, em maldição, adorando outros deuses, colocando coisas e pessoas no lugar dele, a gente perde a sua proteção e o seu cuidado. O povo, com o passar do tempo, esqueceu e foi assolado pelos povos inimigos, foi levado cativo, as suas cidades foram destruídas. Muitas vezes é assim que a gente se encontra, destruído, como o local do meu seio, um lugar feio, um lugar sem vida, deixando a gente triste, sem ânimo, sem força, assim como o povo ficou. Quando eles voltaram do cativeiro, sem nada, em miséria, e olharam a sua cidade, a palavra de Deus diz que eles não tinham força para reconstruir, que eles não tinham alegria, que eles não tinham ânimo. Muitas vezes nós nos encontramos assim, talvez por ter virado as costas para o Senhor, talvez por causa das aflições e pressões das nossas vidas, por causa do pecado, por causa da maldade, enfim. Somos destruídos, nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossas finanças, nossos sonhos. Mas aí o Senhor me lembrou de Neemias, um homem temente ao Senhor que tinha sido levado cativo para a cidade de Suzã. Ele servia ao rei Ataxerxes como copeiro. E quando ele ficou sabendo o que estava acontecendo na sua cidade, a palavra de Deus diz que ele se entristeceu e foi para os pés do Senhor fazendo uma linda oração. Ele poderia começar a reclamar, falar com um e com o outro, o que vamos fazer, o que vamos fazer. Mas ele foi para os pés daquele que podia fazer nova todas as coisas. A palavra de Deus diz que ele começa a fazer na oração reconhecendo que ele, em nome do povo, ele falou: Senhor, viramos as costas para o Senhor, transgredindo a sua lei, mas eu sei que tu és um Deus bom de geração a geração e que se volta para o povo quando o povo se volta para o Senhor. Ele terminou sua oração e foi servir o rei. Quando ele chegou diante do rei, o rei percebeu que ele estava estranho, triste e perguntou o que estava acontecendo. Ele relatou o que estava acontecendo na sua cidade natal. E ele fez uma breve oração ao Senhor, sabe por quê? Porque ele queria ir para a sua cidade, ajudar. Mas esse pedido poderia trazer sérias complicações para a tua vida, até morte, porque ele era apenas um copeiro e estava falando com o rei. Ele era um copeiro e ele era escravo. Mas ele mesmo assim tomou coragem e pediu. Sabe o que aconteceu? O rei não somente permitiu, como ele deu cartas para que ele fosse para Jerusalém, passando por terras inimigas em segurança. Lhe deu também documentos para que ele comprasse tudo o que fosse necessário para a reconstrução da sua cidade. E ali o Senhor o animou, o cuidou e lhe deu instrução todos os dias. E tudo aquilo que o Senhor ia fazendo com ele ia fazendo com o seu povo, cuidando, animando, instruindo. E aí terminou toda a construção da cidade e ele chamou todo o povo, reuniu todo o povo feliz em festa. Sabe o que ele fez também? Ele não só reconstruiu a sua cidade, ele restaurou o altar ao Senhor, reconstruindo a vida espiritual do seu povo. A palavra de Deus diz que a lei tinha sido esquecida, que ela estava debaixo das ruínas. E quando eles estavam reconstruindo, foi achada. E ele chamou o sacerdote. E o sacerdote, no meio do povo, começou a ler. E aí, sabe o que aconteceu? O povo caiu em si, percebeu que estava tão longe do Senhor, percebeu tudo que eles tinham cometido contra
o Deus, o grande eu sou, que sempre foi com eles, que cuidavam deles de forma muito especial. E aí eles caíram em pranto, em desespero, em dor. Mas mais uma vez, sabe o que Neemias fez? Neemias não julgou eles. Neemias poderia ter falado, tá vendo? Escutem, chorem mesmo, olha o que vocês fizeram contra o Senhor. Por isso estamos passando isso. Eu estava lá no meu local, tive que vir aqui ajudar. Neemias não fez isso. A palavra de Deus diz, em Neemias, capítulo 8, versículo 10, ele responde assim: hoje é dia consagrado ao Senhor, dia de alegria, dia de festa. Então comam, bebam, repartam com os outros, porque o Senhor nos salvou, nos dando mais uma chance. Isso é o que o versículo quer dizer. E no final do versículo 10, na parte B, ele diz assim: não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É isso que ele quis dizer, aquele que espera no Senhor, aquele que se alegra no Senhor e tem força para reconstruir quantas vezes for necessário. Ele falou, não é dia de tristeza, é dia da gente se alegrar porque o Senhor nos deu uma nova chance. Meus amados, Deus nos deu uma nova chance. Adão e Eva pecaram, o nosso futuro era o inferno, mas ele enviou Jesus Cristo a morrer por nós naquela cruz, nos dando mais uma chance a morar naquela terra que está sendo preparada para nós desde a fundação do mundo. Um lugar onde não vai ter mais tristeza, dor, injustiça, perseguição, assolação. Não vai ter mais. Então a gente precisa fazer como Neemias. E é isso que eu quero fazer com você agora, te animar. Porque o Senhor veio me animar, eu quero te animar para se alegrar no Senhor, restaurar o teu altar, colocar Deus aonde deve estar, porque é isso que eu tenho feito na minha vida. Porque as aflições dessa vida, o inimigo, ele faz tudo para a gente virar as costas para o Senhor, mas é só a gente se arrepender e se voltar. Então se volte para o Senhor, anime os outros, não julgue, tá vendo? Eu estou passando por isso por causa de você. Não! Não. Se coloca na presença do Senhor, se arrependa também e anime os seus e divida com os outros, porque é isso que Neemias falou. Divida com os outros, vamos dividir as boas novas, a palavra do Senhor Jesus Cristo, animando os outros para que eles tenham força para reconstruir. Nós sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil por causa da pandemia. Pessoas têm perdido seus entes queridos, têm perdido os seus negócios, têm perdido o seu trabalho, destruído os seus sonhos. Mas se eles tiverem Cristo, a alegria eterna dentro deles, eles vão se levantar e vão reconstruir, vão se animar. Mas bem sabemos que tudo isso vai passar. E aí a gente precisa, principalmente, levar as boas novas, porque o dia que isso passar, todos nós estaremos no nosso lar celestial, preparado para todos nós. Então, meu irmão, seja como Neemias. Se anime aos outros e leve esse ânimo, que é a alegria eterna, Jesus Cristo, àqueles que ainda não têm. Para que, enquanto estivermos aqui, ainda que tudo se destrua, tenha força para reconstruir e esperar o dia da reconstrução, enquanto isso poder louvar. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei